Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o tema Mundos de Provas e Expiações, ou de Expiações e Provas. Enfim, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo existe uma sequência de estudos sobre esses mundos. Na última semana, estudamos mundos inferiores e mundos superiores. E agora a gente vai focar nesse tema que acabei de informar para vocês. Mas antes de fazermos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre e amigo Jesus, que a tua graça esteja conosco, sentindo a tua presença amiga entre nós, neste dia abençoado, que a tua bondade se faça presente em nossas vidas e sintamos o refrigério do teu amor, acalentando nossos corações, dando-nos certeza de tua presença amiga e, acima de tudo, com essas vibrações de harmonia, possamos, neste momento, com a tua permissão, iniciar o estudo do nosso Evangelho. Assim seja. Pois bem, como o tema de hoje é mundos de expiações e provas, nós vamos ouvir uma mensagem do Emmanuel, do livro Fonte Viva, que se chama Na Ausência do Amor, que assim começa. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Assim disse João na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 11. E Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: se não sabeis cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel da intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender o mal e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo, declaram-se expulsos da sociedade da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a abeirar-se de seu espírito, recolhes-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças da resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver, prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos
de esperança. Tá aí, meus irmãos. Que bela mensagem do Emmanuel, falando, de certa forma, sobre algo que é muito presente no orbe terrestre: a ausência de amor, a ausência de compaixão, de piedade, a ausência de compreensão, a ausência de humildade. Há muitas pessoas nesse orbe que, por qualquer motivo, geram confusões, discussões, polêmicas, geram invejas, tumultos, por qualquer raiva que sente de alguém, já quer desprezar ou menosprezar, age de uma forma agressiva para com o outro. Isso é ausência de amor. E a orientação do Emmanuel é muito firme. Repito, aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor que nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Façamos o bem, trabalhemos para o bem. Independente da situação em que nos encontremos, se somos proprietários de empresas, se somos donos de um estabelecimento comercial, se somos dirigentes de uma casa espírita, se somos líderes religiosos, se somos pais de família, amemos, façamos o bem sem esperar nada em troca. E o bem retorna para a gente. Agora vamos então estudar o nosso tema de hoje, que é mundos de expiações e de provas, que é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que assim começa. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais. A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios aos quais são propensos são indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado, para expiarem aí seus erros, por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Aqui eu já abro uma pausa, onde essa explicação muito sucinta e objetiva do Espírito Santo Agostinho já define o planeta Terra, que é um mundo de expiação e provas. Um mundo ainda atrasado no sentido moral, onde a vicissitude, as maledicências, o rancor, o ódio, as guerras, as doenças são frequentes. E é por isso que ainda estamos nesse processo de evolução. E precisamos compreender para a gente poder galgar as transformações que precisamos, mas precisamos querer. Vamos continuar. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças a que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Em seguida, vêm as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra que progrediram pouco a pouco no decorrer dos longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Aí, Santo Agostinho começa a fazer comparações entre povos para se entender o processo de progressão das raças e, consequentemente, de toda a humanidade. E aí é quando ele diz que realmente
Há pessoas mais evoluídas do ponto de vista moral e a gente percebe claramente por suas atitudes, seus gestos, seus comportamentos, a forma de se dirigir ao outro, o respeito que demonstram pela simplicidade das pessoas, a facilidade de se comunicar, de compreender os erros dos outros, de tentar encontrar um termo de ajuste, a bondade que é natural, que exterioriza em cada gesto, em cada fala do outro. Entretanto, os selvagens, os primitivos ainda existem, que têm essas atitudes mais arrogantes, mais presunçosas, porque estão em processo de aperfeiçoamento. No entanto, devemos ter compaixão e piedade por essas pessoas para poder ajudá-los a progredir. Os espíritos em expiação na Terra são assim, podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos em consequência de sua insistência no mal. E porque eram causas de problemas para os bons. Foram expulsos por um período para o meio dos espíritos mais atrasados do que eles, trazendo por missão fazer progredir a estes últimos, pois já têm consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pela qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio às raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor, em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil, que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. E é assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso dos espíritos. Pois bem, nesse processo de evolução, nós estamos aqui nessa Terra, que é um grande hospital, como eu já falei em outras reflexões. E aqui nós estamos num processo de aprendizado contínuo. É claro que nós devemos querer mudar. Temos que fazer o nosso esforço, temos que pagar a parte da conta para chegar no entendimento, na compreensão do que é evoluir. Aos olhos de Deus, nós não mentimos. Qualquer mentira que eu tiver minha em relação ao meu próximo, vai passar. Porque o próximo não conhece o cerne do meu espírito. O meu próximo não conhece o que está no meu coração. O meu próximo não sabe o que está na minha mente. Às vezes eu estou falando uma palavra, vamos dizer assim, amor, onde o meu sentimento é ódio. E tem pessoas que realmente não conseguem nem falar a palavra amor porque não consegue vivenciar o amor. Não consegue sentir o amor. Tem a necessidade de externar o rancor, o ódio, a ambição, o desejo desenfreado de conquistas materiais e terminam se desiludindo com as pessoas porque as pessoas podem não fornecer o que eles tanto querem. Enfim, meus irmãos, precisamos cada um de nós que estamos nessa existência nos esforçar pelo bem comum e compartilhar as nossas vitórias com o próximo e crescemos todos juntos, porque Deus quer que todos sejamos felizes. Então, sim, o planeta Terra é um planeta de expiação e provas, onde o progresso se faz necessário para a nossa evolução moral. Mas cada um tem que pagar a sua conta, mas trazendo consigo o desejo de ser feliz para tornar todos felizes e que Deus nos permita essa sentença de amor que é a felicidade futura. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos, estudando o Teu Evangelho. Ilumina, Jesus, as nossas vidas, ilumina o nosso irmão que está aí do nosso lado. Que a Tua graça alcance, deixando todos felizes, com saúde e com paz. Obrigado, Senhor Deus. Assim seja. Fiquemos todos com Jesus, na certeza da sua proteção, do seu amor. Sintamos o refrigério do seu amor, da sua presença amiga invadindo nosso lar.
Que a paz de Deus, de Jesus e dos bons espíritos esteja com todos. Muito obrigado, muita paz.